Café com Odds com o Leonardo. E hoje pra gente analisar os jogos do 1 do 10 dessa quarta-feira. Quarta-feira de Champions, de Brasileirão, recheado de jogos aí pra nós. Colocar aquele lucro no bolso. Beleza? Vamos às análises. Com 1h30 da tarde temos aí o Karabag e o Copenhague. Confesso pra vocês que nesse jogo eu não vou participar, não vou estar em si atuando. Não vou entrar com algum valor nesse jogo. Eu vejo que é dois times que equivalem. Até que inclusive as odds estão bem parelho. O Karabag hoje está pagando 2,70 pro Karabag, uma vitória do Karabag. E vitória do Copenhague 2,55. A gente pode estar buscando no ao vivo gols. Dependendo aí se o Copenhague fizer um gol, o Karabag vai se expor, a gente pode correr atrás de 1,5, de 2,5 e assim por diante, mas no ao vivo, tá bom? Assim, fazer um pré-live é bem complicado, que são dois times parelhos, tá? E até a odd tá bem nivelada. 1h30 também tem o Royal Union contra o Newcastle. Nesse jogo aqui tá pagando 2 para o Newcastle sair com a vitória, precisando ganhar do jogo, tá? Porque perdeu o primeiro para o Barcelona. O Newcastle que veio de uma derrota também contra o Arsenal pela Premier League, uma virada no finalzinho, sensacional a virada. Também. E tá pagando ali 3 para o Union, 3,50 para a vitória do Union, tá? Nesse jogo eu vou dar uma olhada no ao vivo para olhar como que o Newcastle vai se comportar. O jogo é fora de casa, na casa do Union, então eu vou dar uma segurada nesse jogo. Vou olhar no ao vivo, se eu ver que o Newcastle está amassando, está jogando, está tendo oportunidade, jogando em cima e perto do gol, aí eu entro a favor do Newcastle, empate anula, ou também até gols, tá? Ambas marcas também, porque o União não vai ficar atrás, o União gosta de fazer gol, então é um bom jogo para ambas marcas e para 1,5, tá bom? Empate anula Newcastle só se o Newcastle tiver amassando o jogo ou tendo controle, tá? Não tendo o contra-ataque do Union, só dando Newcastle. Só dando Newcastle, aí a gente entra no empate anula ali. Newcastle que vai estar pagando ali 1,30, 1,40 ali pro Newcastle. Beleza? E agora vamos para os jogos que interessam, os jogos da 4 horas da tarde. Temos aí simplesmente Barcelona e PSG. Uma cotação de 1,80 pro Barcelona contra uma cotação de 3,75 pro PSG. Confesso para vocês que aqui é jogo para gols, tá? Não tem favorito. Por mais que é na casa do Barcelona, o PSG contra time que sai pro jogo é aquilo. O PSG vai também tentar ter o domínio do jogo, tentar controlar a posse, e o Barcelona também. É dois times brigando pela posse de bola ali, tá bom? Esses jogos podemos entrar para ambas marcas, tá? Só vou ver a cotação, quanto que tá a cotação aqui. Podemos entrar também para 1,5. Podemos também entrar a favor dependendo do time que estiver melhor em campo, tá? Hoje ambas marcas tá pagando 1,40. A gente pode entrar com ambas marcas 1,40. Tá bom que 90% há de bater, a não ser que aconteça uma baita zebraça. E também podemos entrar aí com 2,5, 1,5. 1,5 nem deve estar pagando, nem deve estar compensando nessas ocasiões, tá? Mas aí, ou dupla hipótese está pagando 2 pro PSG, mas também eu não confio tanto, tá? Porque esse time do Barcelona é muito radical, o time do Barcelona é muito forte em casa. Então vamos ficar aí no ao vivo, ambas marcas e gols, beleza? Passando também 4 horas temos Sporting e Napoli, um jogo aqui que eu separei para vocês. Pagando 1,90 para Napoli ganhar o jogo. Eu ia pagando 4,20 para o Sport vencer esse jogo. Essa odd, a gente pode buscar um empate anula Napoli, que jogando em casa vem de uma derrota pro Milan, mas teve a oportunidade de empatar o jogo. E a gente pode buscar um empate anula Napoli. Ou a gente pode buscar também um under 3,5, tá? Porque esse jogo vai ser um pouco mais truncado, costuma ser mais truncado, tá?
Mas essa questão de under, a gente espera um pouco no ao vivo para analisar como que tá os dois times, ok? Mas de princípio, no pré-live, a gente pode pegar um empate anula Napoli, tá? E também podemos pegar aí 1,5 jogo aí também, que eu acho que tá bem tranquilo. Porque nos últimos 5 jogos aí, 1,5 bateu em 4 jogos da Napoli. E também no Sporting, 1,5 nos últimos 5 jogos, 4 bateu, teve 1,5 e 1 somente não teve, pelo português, tá bom? Passando também temos o jogo do City. City enfrentando um Mônaco, lá na casa do Mônaco, com uma cotação tipo 1,48 para o City. Não tem pra onde fugir, vamos pegar essa vitória do City. City vence, dependendo aí do primeiro tempo, como que tiver o primeiro tempo. Eu acho meio arriscado entrar numa vitória no primeiro tempo, mas dependendo, igual eu falei, vamos analisar no ao vivo. O City entrando, amassando, tendo oportunidade, podemos entrar no primeiro tempo também. Tá bom? Mas aí conforme as suas análises no ao vivo. Primeiro tempo tá pagando 1,90, tá bom? Mas vamos aguardar um pouquinho, tá bom? Mas o empate anula no decorrer do jogo, podemos pegar sim o Manchester City, tá bom? E em questão de gols, a gente pode pegar 1,65 de gols, tá? Nos últimos 5 jogos do Mônaco, todos saiu 1,5 gols. E nos últimos 5 jogos do City, também 1,5 gols, tá bom? Nos últimos confrontos deles, no mínimo 1,5 saiu e 2,5 também saiu. Então, se você quiser ser mais agressivo, 2,5 também é uma boa oportunidade, tá bom? Vamos passando para outros jogos aqui, que tem bastante jogo pra gente analisar, galera. Temos também Vila Real e Juventus, às 4 horas da tarde. Uma cotação de 3,25 para a Juve contra o Vila Real na casa do Vila Real e tá pagando 2,25 pro Vila Real. Confesso para você que me pega um pouco. Pode ser que nessa questão de desfalque, o provável time que eu tô verificando aqui é o time da Juve normal, não tem muito desfalque, a não ser o Milik, que já tá um pouquinho, faz tempo que ele tá fora. Ó, o empate anula a Juventus. Nos últimos jogos da Juventus contra o Atalanta e contra o Verona, porque houve empate pela Serie A, contra a Juventus, contra o Atalanta foi mentiroso, né? Que a Juventus comandou o jogo, teve a oportunidade de vencer, só não venceu por acaso. Tá? E contra o Verona sofreu um pênalti ali, que sofreu empate e depois não conseguiu voltar no jogo. Mas, né? E tem a vitória contra a Inter, jogaço, e teve um 4-4 com a Borussia. Então, nada mais, nada menos, a gente pode correr atrás de 1,5 gol, beleza? Empate anula Juve. E podemos entrar também nesse ambas marcas, tá? Esse ambas marcas aí, vamos só confirmar essas odds aqui. Então, empate anula Juve. Tá pagando aí mais ou menos em torno de... Só confirmar aqui pra vocês, pra gente não ter essa dúvida. Tá pagando 2,30. Uma cotação muito boa. Eu não vejo a Juve, pelos que vejo, pelo jogo, pelos jogos, não vejo o Vila Real jogando tão assim para essa cotação. Está assim, tá? 2,30, empate anula Juve. Vamos para os ambas marcas sim. 1,75, me agrada, tá? Confira no ao vivo. Se a Juve sair na frente, ou vice-versa, ou o Vila Real também, porque ali é jogo de quem sair primeiro, o outro vai se expor para buscar o resultado. É uma boa oportunidade também, beleza? Vamos finalizando o nosso vídeo de hoje, então, que temos o Arsenal. O Arsenal contra o Olympiacos. Aqui não tem pra onde fugir. Vitória do Arsenal. O Arsenal no primeiro tempo amassando. Vitória do Arsenal já no primeiro tempo, beleza? E a gente pode também pegar 1,5 gol pro Arsenal, tá? Não 1,5 no jogo, podemos pegar 1,5 para o Arsenal, porque nesse jogo acho que dificilmente o Arsenal não vai fazer 2 gols jogando em casa, impõe um ritmo muito forte, acho bem difícil o Olympiacos aguentar, até que, né, o Olympiacos não tem um time tão sólido desse jeito, vem do empate contra o Paphos, 0-0, tá? Que o Paphos ali também teve a oportunidade de fazer gol, é que a expulsão muda o jogo, né?
Mas a gente pode então buscar aí vitória do Arsenal no primeiro tempo. Arsenal 1,5 gols. E até handicap, a gente pode buscar handicap -1, -2 ali, porque a tendência desse jogo também pintar 2-3-0 para o Arsenal ali na tranquilidade, tá bom? Temos também Borussia Dortmund Atlético de Bilbao. Confesso para vocês que esse jogo é para gols, tá? Eu não vou trabalhar não vou trabalhar no ao vivo esse jogo, a não ser que eu olho ali e vejo um time muito superior ao outro, que no caso aqui a odd está muito favorita para o Borussia. A gente entra a favor do Borussia, o empate anula, né? Mas ali a gente pode pegar nos últimos 5 jogos do Borussia, 1,5 bateu em todos. E nos últimos 5 jogos do Atlético de Bilbao, 3, 1,5 bateu e 2 não, tá bom? E no último jogo contra o Arsenal, 2-0 bateu em casa, 1,5, beleza? E passando para o Brasileirão agora, pra gente finalizar aí, temos o Palmeiras contra o Vasco, às 7 horas da noite. Não tem pra onde fugir, o Palmeiras lutando pelo título do Brasileirão, enfrentando o Vasco em casa, o Vasco que vem bem, que vem de uma vitória ali em cima do Cruzeiro. Mas não tem pra onde fugir. Palmeiras jogando em casa, Allianz Parque lotado, com a força da torcida, com a força do time, acostumado de jogar nesse ambiente, tá pagando 1,40, tá bom? Vitória do Palmeiras. E a gente pode até pegar, a gente pode entrar em gols, tá? Porque os jogos do Vasco costumam ter 1,5 de gols. O Vasco, nos últimos 5 jogos do Vasco, teve pelo menos todos 1,5 gols. E nos últimos 5 gols do Palmeiras, somente em 1 não teve, 4 teve 1,5, tá bom? Então, Palmeiras vence e 1,5 também é uma boa opção, tá bom? Então, ficamos com o vídeo de hoje aí, pessoal. Espero que tenha gostado, deixa o like e jogue com responsabilidade, respeitando o teu stop loss, respeitando o teu ganho, beleza? Forte abraço, tchau, tchau, fica com Deus.